Bom dia, gente. Nós vamos hoje dar início à nossa aula número 2, que vai falar de multiplicação e divisão com números inteiros. Aqui é o professor Rezende, mais uma vez, falando pelo canal CAP Educa. Antes de nós entrarmos no conteúdo da aula de hoje, vale relembrar rapidamente o conteúdo da aula número 1. Na aula número 1, nós vimos que, como nós estávamos numa operação trabalhando com números de mesmo sinal, nós somávamos e repetíamos o sinal. Então, relembrando, menos 2 com menos 4, menos e menos, então a minha resposta vai dar negativa. Então, menos 6, mais 7, mais 9, mais e mais, então a minha resposta vai dar positiva, mais 16. Então, quando eu trabalhava com números envolvendo o mesmo sinal, eu repetia o sinal dos números envolvidos. Agora, quando eu trabalhava com números com sinais diferentes, a resposta dava o sinal do maior desses números. Então, eu isolava os números, tenho aqui o 3 e o 10. Como o 10 é maior e o sinal dele é negativo, a resposta vai ter sinal negativo. E eu pegava o maior, sempre, menos o menor, é que vai dar o valor da minha resposta. Então, mais 3 com menos 10 igual a menos 7. Então, essas foram as regrinhas para a aula número 1. Tá? Sempre quando eu tinha sinais iguais, eu repetia o sinal. E sinais diferentes, eu dava o sinal do maior e fazia a diferença entre o maior e o menor. Na multiplicação ou divisão, nós teremos novas regras. Então, cuidado para não cair naquele vício de mais com mais dá mais com menos. Essas regrinhas, ditas dessa forma, perdem completamente o sentido e só vão confundir a cabecinha do aluno. Então, vamos explicar as novas regras já olhando nos exemplos. Temos aqui no exemplo número 1, mais 2 vezes mais 5. O pontinho representa a multiplicação e os dois pontinhos representam a divisão. Então, mais 2 vezes mais 5 dá mais 10. Menos 3 vezes menos 10 dá mais 30. Então, eu tenho aqui na multiplicação um número positivo multiplicado pelo outro vai dar positivo. E um número negativo multiplicado por um outro negativo também vai dar positivo. A mesma regrinha vai ser aplicada para a divisão. Repare na letra C. Menos 10 dividido por menos 2 vai dar mais 5. E mais 20 dividido por mais 4 vai dar mais 5. Então, na multiplicação ou divisão, eu tenho agora a minha regrinha número 1, que diz que quando eu trabalho com números com mesmos sinais, seja multiplicando, ou seja, dividindo, a resposta sempre terá sinal positivo. Então, aqui vale, somente aqui, na multiplicação e na divisão, vale aquela frasezinha popular que diz que mais com mais dá mais e menos com menos dá mais também. Mas aí eu preferia que você dissesse um número positivo vezes outro positivo vai dar a resposta positiva. E um número negativo vezes um outro negativo vai dar a resposta positiva. Quando se fala vezes, também pode se falar divisão. Um número negativo dividido por um outro negativo, ou seja, mesmos sinais, vai dar um número positivo. E o número positivo dividido por um outro positivo vai dar um número positivo. Então, a minha regra número 1 fica como? Na multiplicação ou divisão, quando fazemos essa operação com números de mesmos sinais, sejam estes números com sinais positivos ou negativos, a resposta sempre será positiva. Vamos ver agora o exemplo 2.
No exemplo 2, eu tenho mais 3 vezes menos 5. Repare que agora eu estou envolvendo números com sinais diferentes. Não importa se o positivo está na frente, o negativo vem depois. Poderia ser menos 3 vezes mais 5. Desde que esses números tenham sinais diferentes, a minha resposta vai ter sinal negativo. Repara aqui na divisão, a regra é a mesma. Menos 10 dividido por mais 2 são sinais diferentes, então a minha resposta vai dar um sinal negativo, ou seja, menos 5. Então a minha regrinha número 2 fica de que jeito? Se eu trabalho na multiplicação ou divisão com números que têm sinais diferentes, a resposta será negativa. Recapitulando então, na multiplicação ou divisão com números de mesmo sinal, a resposta terá como sinal positivo. E na segunda regrinha, na multiplicação ou divisão envolvendo números com sinais diferentes, a resposta terá como sinal o sinal de menos, a resposta será negativa. Vamos agora aplicar e fixar o nosso conhecimento. Repare que na letra A, eu já estou envolvendo conteúdos da minha aulinha 1, misturando com o conteúdo da minha aulinha 2. Então aqui eu tenho um número, que é o menos 2, precedido do sinal de menos. Então a gente já viu na aula 1 que o sinal de menos vai trocar o sinal de quem está dentro. Então, o menos 2 daqui de dentro, com esse sinal de menos, vai acabar virando mais 2. Isso aqui seria o simétrico de menos 2, que dá mais 2. E eu vou somar a esse produto. Então, eu tenho aqui um produto envolvendo sinais diferentes. Já sei que a minha resposta vai dar negativa. Menos 3 vezes mais 5, menos 15. Nós vamos falar mais à frente. Cuidado para não esquecer o parêntese, para não ficar dois sinais matemáticos um ao lado do outro. Tá? Então, por enquanto, a gente deixou o parêntese. E sabemos que o sinal de mais antes do parêntese não altera o que está dentro. Então, o menos 15 vem aqui para baixo com o sinal dele preservado. Então, tenho mais 2, menos 15, sinais diferentes. A resposta vai ter um sinal maior. Como 15 é maior, vai ser negativa. E 15 menos 2 dá 13. Então, menos 13. Já no item B, eu tenho uma divisão entre dois parênteses. No primeiro parênteses eu tenho uma operação e no segundo parênteses uma outra operação. Então, no primeiro parênteses eu tenho números com os mesmos sinais. Eu somo e repito o sinal. No segundo parênteses, número com sinais diferentes. Eu vou pegar o sinal do maior, que é negativo, e faço a diferença do maior pelo menor. E agora eu tenho uma divisão de dois números com os mesmos sinais. Já sei através da aula de hoje que essa resposta tem que dar positiva. E 6 dividido por 3 vai dar 2. Então vamos ter menos 6 dividido por menos 3, mais 2.